O Espírito Santo quer falar o seguinte, quer mandar um alerta para essas pessoas que falaram que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. E para o pessoal que fala que o arrebatamento vai ser antes. O Espírito Santo quer explicar para vocês que quem cria toda confusão são os anjos caídos. Porque o único propósito dos anjos caídos é atrapalhar a salvação dos anjos arrependidos. E vocês for continuar vendo os vídeos do canal do Espírito Santo, vocês vão entender do que o Espírito Santo está falando dos anjos caídos e os anjos arrependidos. Que se trata do arrependimento lá em cima na rebelião. Os anjos que se arrependeram lá em cima e os anjos que não se arrependeram. Então eles morreram, eles foram cortados da vida eterna, que é o anjo caído Lúcifer e as suas hostes, a terça parte que caiu com ele. E todos morreram e foram cortados da vida eterna. Então esses são os anjos caídos. O Eterno não providenciou salvação para os anjos caídos. O Eterno só providenciou salvação para os anjos arrependidos, porque o arrependimento foi lá no reino. A causa de Adão e Eva no jardim foi para recuperar os anjos arrependidos, nascendo através de Adão e Eva no jardim. Então, quando o anjo caído foi lá, fez Adão e Eva morrer, os filhos de Adão e Eva, toda a nação, toda a humanidade, nasceram mortos. Porque a morte, Satanás, que passou para Adão e Eva, passou para os filhos de Adão e Eva. Então eles foram expulsos do jardim para este mundo, e aqui Satanás se apossou dos corpos dos filhos de Adão e Eva, e se apossou desse mundo. E isso ao longo da caminhada. Ao longo do nascimento dos filhos de Adão e Eva. Foi ocorrendo essa situação. Onde Satanás implantou o seu reino. E ele se apossou dos corpos dos filhos de Adão e Eva. Não só ele se apossou, como todos os anjos caídos. Que fazem parte da morte. Que são os que morreram, que foram cortados lá em cima, da vida eterna. Então, o anjo caído fez o seu reino nesse mundo, e através dos corpos dos filhos de Adão e Eva, é que eles têm vida ativa nesse mundo. Então, quando Yahushua veio, foi para libertar os corpos dos filhos de Adão e Eva, dos anjos caídos, que através desses corpos tem vida ativa nesse mundo. O reino de Lúcifer, o anjo caído. E as almas, como o Espírito Santo já falou, elas estão no inferno, elas estão presas, mas elas não estão em sofrimento. É igual quando o pessoal do Eterno morria e ia para o seio de Abraão. Eles não estavam em sofrimento. Eles estavam apenas no inferno, mas em um local separado, onde eles não estavam sendo queimados. Então, as almas dos vivos estão lá no inferno, em um local reservado, onde eles não estão sendo queimados. É apenas reservado lá, esperando a libertação. Quando a pessoa aceita a palavra do Eterno, que não é religião, Satanás que transformou na religião, que é a vida eterna. Então, quando a pessoa aceita a palavra do Eterno e a Yahushua, a vida eterna, então a alma dela vem para o corpo dela e ela começa a se alimentar da palavra. A alma dela, que é a verdadeira pessoa que habita nesse corpo, começa a se alimentar da palavra e começa a obedecer a palavra, praticar a palavra, e a palavra expele esse demônio do corpo dela. E ela se liberta. Então a libertação que Yahushua veio realizar foi essa. A consciência, porque no corpo da pessoa tem os 5 sentidos e a consciência. Os 5 sentidos usados pelo demônio.
E o pensamento é por onde o demônio dirige o corpo da pessoa, mas ela tem a consciência. Então, pela consciência é que o Eterno vai conduzir ela até a palavra. Então, quando ela aceita a palavra, a verdadeira libertação que Yahushua veio fazer foi essa. A alma dela sair do inferno, voltar para o corpo, quando ela aceita a palavra, e aí ela se alimentar da palavra, e pela prática, a obediência à palavra, o demônio é expelido do corpo dela. Então, é a libertação. E o demônio no corpo dela é a vida na carne, a vida carnal, aonde o demônio usa o corpo dela, tem uma vida ativa no corpo dela, através dos 5 sentidos, aonde ela vai ser dirigida pelos sentimentos, qualquer tipo de sentimento, pelas vontades, pelos pensamentos, e Satanás vai guiar ela pelos desejos, pelas vontades, e Satanás vai guiar ela pelo pensamento. Então vamos refletir. A vida na carne. O demônio tem vida ativa no corpo da pessoa através dos 5 sentidos. Aonde, através dos sentimentos, qualquer tipo de sentimento, através dos desejos, através das vontades, o demônio vai fluir no corpo dela. E através dos pensamentos, o demônio vai dirigir o corpo dela. Então, essa vida na carne, o demônio vive assim, através dos 5 sentidos e dos pensamentos. Então, essa vida é a vida na carne. É a vida segundo a carne. Onde não é a alma, a verdadeira pessoa que está vivendo nesse corpo. Quem está vivendo é o demônio. E a alma dela está presa lá no inferno. Então, a libertação é como o Espírito Santo falou, aceitando a palavra do Eterno. Então, ela aceitando a palavra do Eterno, a palavra vai libertar ela do demônio, vai libertar ela dos entendimentos da terra, vai libertar ela de ser guiada, dirigida por sentimentos, desejos, vontades e pensamento, que essa é a vida do demônio. Então ela vai ser liberta dessa vida, que pode chamar carne, pode chamar vida carnal, pode chamar vida terrena, que agora o Espírito Santo diz, vida aonde é o demônio, naquele corpo, tendo uma vida ativa, através do corpo daquela alma que está lá no inferno, presa, dependendo de uma libertação para voltar para o seu corpo, que o seu corpo foi roubado pelos demônios. Então, quando a criança nasce, criança não nasce com demônio, a criança não tem essa condição de ser dirigida sozinha. Então, quando a criança cresce um pouco, que abre o entendimento dela, aí é quando o demônio vem e entra e toma aquele corpo. Então, ali não é aquela pessoa, não é a alma daquele corpo, não é a verdadeira pessoa daquele corpo. Ali foi um demônio que entrou quando aquele entendimento, quando aquela criança abriu o entendimento, o demônio entrou. E passou a possuir aquele corpo, ter vida ativa aqui na terra, através daquele corpo. Porque quando eles morreram lá no reino do Eterno, eles perderam seus corpos, eles não têm corpos. Então Satanás não podia governar um reino onde ele não teria vida ativa. Como ele viveria nesse reino dele sem um corpo? Então eles precisavam de corpos para viverem aqui na terra,
para Satanás reinar e para eles seguirem Satanás, eles ter Satanás como Deus e Satanás receber o título de Deus e a adoração como Deus. O que ele almejou no reino do eterno, o que ele queria no reino do eterno, que ele não conseguiu. O anjo caído Lúcifer, então ele conseguiu aqui na terra. Então aqui na terra é o reino de Lúcifer, o anjo caído. E os demônios, os anjos que caíram com ele, estão nos corpos das pessoas. Nos corpos das pessoas. E servem a Satanás através dos corpos das pessoas. Então, toda vez que uma pessoa aceita a palavra do Eterno, é uma libertação, aonde a alma volta para esse corpo. Mas para acontecer de fato e de verdade essa libertação, a pessoa precisa praticar a palavra. Precisa ser obediente à palavra. Porque é pela obediência que o demônio vai ser expelido. E vai substituir o entendimento terreno dela pelo entendimento da palavra. Por isso que a palavra diz: fazei morrer a vossa natureza terrena e renovai o vosso entendimento, pelo entendimento da palavra. Então, quando a pessoa pratica a palavra, quando ela é obediente à palavra, vai acontecer essa transformação, onde o entendimento dela terreno vai morrer e agora vai ser gerado nela um entendimento novo, que é da palavra do Eterno. Então, quando esse entendimento novo acontece na mente dela, aí ela se torna nova criatura, aí ela nasceu de novo. Então, a velha criatura é a que era o demônio no corpo dela. E a libertação que Yahushua veio fazer é a nova criatura, o novo entendimento, que é gerado da palavra do Eterno. Então ela passa a ter a natureza do Eterno, e ela passa a ser filha do Eterno. Então é assim que acontece o processo da libertação que Yahushua veio na cruz morrer para acontecer. E quem não passar por esse processo do novo nascimento, ainda é a velha criatura, o demônio vivendo através do corpo daquela pessoa e a alma dela presa no inferno, esperando uma libertação que só vai acontecer quando ela aceitar a palavra do Eterno, a vida eterna e Yahushua. E se ela nunca aceitar a palavra do Eterno, a alma dela nunca vai se libertar, vai ficar presa no inferno. E o dia que ela partir para o mundo espiritual, o dia que ela desencarnar, a consciência dela vai encontrar com a alma dela, e a alma dela vai comparecer no tribunal de Yahushua para dar conta das obras praticadas pelo corpo. Que na verdade não era ela, era o demônio no corpo dela. Mas ela só vai saber isso, essa verdade, quando ela partir para a eternidade. E lá ela parte para ser condenada, porque não foi ela que viveu nesse corpo. Foi o demônio que usou o corpo dela através dos 5 sentidos e dirigiu ela pelo pensamento. Então ela vai saber disso lá. E lá ela vai ser julgada e condenada. E lá vai ter o filme, o livro, assim como queira dizer, com a história da vida dela. Por isso que a palavra diz que quando a pessoa morre, segue-se suas obras. Então, quando a pessoa desencarna, que ela chega no mundo espiritual, ela vai ver lá o livro da vida dela. E aí ela vai entender, ela vai saber que nunca ela viveu no corpo dela, nunca ela esteve no corpo dela. Era um demônio vivendo através do corpo dela. E esse demônio condenou ela ao inferno. E depois, a segunda morte, a morte eterna, o lago de fogo. Então, para as pessoas que não querem saber da palavra do Eterno, que têm a palavra do Eterno como uma religião,
que foi o que Satanás transformou a palavra do Eterno em uma religião, que não é religião, é palavra do Eterno, que é as Escrituras. Não está falando de templo religioso, não está falando de pastor, está falando da palavra. Então, quem vê a palavra do Eterno como uma religião e não quiser saber da palavra, não quiser ouvir a palavra, não dê importância, não dê a mínima, não achar que a palavra do Eterno é nada, não significa nada, não importa nada. Lá, o dia que desencarnar, vai entender o maior erro que fez na sua vida. Foi não ter dado importância à salvação, à vida eterna, que é nas Escrituras. A palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Errai por não conhecer as Escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Então, quem andar por aí, debochando da palavra, com risadinha com a palavra, ridicularizando a palavra, fazendo o que achar que deve, que pensa, que quer com a palavra, vocês vão se deparar com a verdade quando vocês desencarnarem. O Espírito Santo fala isso para a consciência, porque para o demônio o Espírito Santo não tem nada para falar. Então o Espírito Santo, pelo seu canal, alcança as pessoas pela consciência, não alcança por demônio. E qualquer crítica no seu pensamento, qualquer crítica vindo na sua cabeça, é o seu próprio demônio. É o demônio que está no seu corpo, que não quer que você acredite na verdade, não quer que você aceite a verdade, porque é você acreditando na verdade a palavra, é você acreditando na verdade o Espírito Santo, que esse demônio vai sair do seu corpo. Mas se você ignorar a palavra, desprezar, e você não ouvir a sua consciência, você não atentar para a sua consciência, e você concordar com esse demônio aí, é ele que vai te condenar, é ele que vai te levar para o lago de fogo. Então, o que o Espírito Santo está explicando? Então, essas pessoas que estão aí nesse negócio de que o arrebatamento é depois da tribulação, o arrebatamento é antes da tribulação, o Espírito Santo deu esse esclarecimento antes de terminar o assunto que ele começou, para que as pessoas entendam do que ele está falando. O processo, o que exatamente é uma libertação. E a libertação não é um milagre. Não é um milagre. É uma prática. Você vive. Você decide obedecer a palavra. Você decide uma vida em obediência à palavra. E pela sua obediência à palavra, acontece a sua libertação. Então não é por você bater o olho na palavra que você está liberto. Você precisa do entendimento correto, da compreensão correta, para que você venha praticar a palavra, para que você venha obedecer a palavra. Então a sua libertação acontecerá pela sua obediência. Se não houver obediência, não há libertação. Não acontecendo libertação, não há salvação. Então, é um processo sim. É um processo sim. Não é bater o olho na palavra e já está liberto. Você tem que ter todo o entendimento que você vai praticar, que você vai viver, que você vai obedecer. Então, você obedecendo, você praticando, acontece a libertação através de uma prática, através de uma obediência. Não é só por ver escrito lá que você já está. É por ter entendimento. É por praticar o entendimento, obedecer o entendimento. Aí você vai se libertar na prática, na obediência. Mas para você ter a prática, para você ter a obediência, você precisa saber o que obedecer. Então, o Espírito Santo teve que explicar essas partes para as pessoas saberem do que se trata.
E de onde vem esse assunto? Para hoje está acontecendo o que está acontecendo. Então o que acontece? O arrebatamento é antes da grande tribulação. Antes. E a grande tribulação é o governo do anticristo. Não tem outra coisa a dizer. É o governo do anticristo, o qual Satanás e os demônios vai se manifestar e eles vão governar o mundo. É isso, é disso que se trata. Então o arrebatamento acontece e acontece o governo mundial do anjo caído e os seus anjos caídos. Então o que acontece? No arrebatamento, só vai subir com o Espírito Santo quem nasceu de novo. Quem é uma nova criatura. E vai acompanhar o Espírito Santo os crentes da misericórdia. São aqueles que o Pai vai ter misericórdia. Que ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Isso não depende de você. Isso não é você que decide. Se você é ou não um crente da misericórdia. É o Eterno que sabe. É o Eterno quem decide. Então isso não cabe a você saber se é ou não é. É o Eterno quem decide. Se você é, se você não é. E os crentes bem-aventurados. Que eles estão naquela passagem que fala os bem-aventurados. Os bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram. Também não se coloque naquela palavra dos bem-aventurados, porque você também não sabe se você é um bem-aventurado. Então não queira se colocar numa posição que quem vai resolver é o Eterno. Quem vai saber, quem vai decidir é Ele. Os crentes da misericórdia e os bem-aventurados. Quem vai saber é Ele. Você não tem condição de se qualificar como um crente da misericórdia ou como um crente bem-aventurado. Você não tem condição de se qualificar em tal condição. Isso quem vai decidir é o Eterno. Quem vai resolver é o Eterno, não é você. Não se coloque numa posição a qual você não tem a mínima chance de se avaliar por si mesmo e se julgar capacitado. Não se iluda com isso. O Eterno, Ele é quem sabe. Quem é o crente da misericórdia, que Ele vai ter misericórdia. E quem é o crente bem-aventurado, por causa daquela passagem. Lá no livro de Mateus. Então não se iluda, não entre num negócio que você não sabe. Isso depende do Eterno, quem sabe é Ele. O conselho que o Espírito Santo lhe dá é o seguinte. Verdadeiramente, os que vão subir, com certeza, são os que nasceram de novo. Os que nasceram de novo. Quem são os que nasceram de novo? Os que nasceram de novo são os que leem a palavra auxiliada pelo Espírito Santo. Não leem a palavra da forma da apostasia. A palavra cortada em capítulo e versículo, título e subtítulo, texto, contexto e interpretação. E precisa de um teólogo para ensinar. Esses aí está fora. Esse está fora, porque teólogo não tem entendimento do Espírito Santo. Ele tem interpretação. É ele que interpreta a palavra. Então está fora, esses aí está fora. O próprio teólogo está fora. Porque o Espírito Santo não precisa de teologia para ninguém entender a palavra através do Espírito Santo. Então quem são os crentes que nasceu de novo? São os crentes que saíram dos templos, saíram da teologia, saíram dos pastores teólogos, dos pastores de curso de teologia, e eles vieram para suas casas. Eles vieram ler a palavra. E eles não leem a palavra cortada em capítulo e versículo, título e subtítulo. E eles não têm interpretação da palavra. Eles não têm texto e contexto. Eles leem a palavra uma leitura reta, livro por livro. E eles têm o Espírito Santo que abre a palavra para eles, que ensina a palavra a eles.
Então o Espírito Santo tem compromisso com esses que entenderam, seja pelo canal do Espírito Santo, seja pelo próprio Espírito Santo, pela palavra, eles chegaram a uma conclusão de em suas casas ler a palavra por conta e não ler a palavra por corte, não ler pulando, saltando daqui para ali, dali para lá. Eles leram por conta, uma leitura reta, a palavra de forma correta, e eles não interpretaram nada. Eles têm unicamente a palavra, eles não têm entendimento carnal deles, eles entendem apenas o que está escrito, porque eles compreenderam o escrito. E eles entendem que o Espírito Santo é quem abre a palavra, o Espírito Santo é quem dá entendimento. E eles vivem lendo a palavra, buscando o Espírito Santo. E eles são obedientes à palavra, eles obedecem à palavra, eles andam segundo a palavra. Então esses conseguiram um novo nascimento, esses subirão com o Espírito Santo. Se eles leem a palavra da forma correta, em suas casas, não lê como lê na apostasia, mas lê da forma correta em casa. A forma correta, não lê pulando, livro por livro, não lê capítulo e versículo, não lê com título e subtítulo, não lê por interpretação própria, texto por texto. Lê a palavra reta, lê livro por livro, tem a compreensão do que está escrito e obedece à palavra, pratica a palavra conforme lê e compreende. E eles entendem que é o Espírito Santo que abre a palavra, é o Espírito Santo que abre o entendimento. E eles têm essa consciência de convidar o Espírito Santo para a sua leitura diária da palavra. E o Espírito Santo lhe abre a palavra, lhe abre o entendimento. E eles praticam, eles são obedientes. Esses estão no caminho, mas eles precisam nascer de novo. Então o novo nascimento é pela prática, pela obediência. Até o arrebatamento acontecer, eles nascerem de novo, eles participarão do arrebatamento, porque o caso é nascer de novo, ser uma nova criatura. Então, saindo da parte dos que nasceram de novo, que vai ser arrebatado, quem vai ficar no governo do anticristo? Todos os crentes carnais. Todos os crentes carnais. Os que ainda estão em templos de igreja, os que ainda estão atrás de pastores, os que ainda estão atrás de teólogos, os que ainda estão atrás de alguém para ler a palavra para eles, porque eles não têm tempo, então eles precisam que alguém leia para eles, alguém cuide da alma deles, alguém salve eles. Então esses vão ficar. Porque os próprios que eles estão confiando para salvar as suas almas, são os próprios que estão perdidos e vão ficar também. Então a palavra diz, se um cego guiar outro cego, os dois cairão na mesma cova. Então todos que estão ouvindo pastor da teologia, o pastor da teologia vai ficar para o governo do anticristo. E todos que ouvem o pastor da teologia vão ficar para o governo do anticristo. Então todos os crentes carnais que não são obedientes à palavra, não são praticantes da palavra, todos eles vão ficar. Não vai subir um crente carnal que não seja nas condições que o Espírito Santo falou. A misericórdia do Pai e o bem-aventurado. Mas o Pai é quem sabe, não é qualquer um que vai ser, o Pai é quem sabe. Então crente carnal não se iluda, não se anime com essa palavra, porque não há esperança para você, o Eterno é quem sabe. É Ele que sabe, não é você que vai saber nada, nem se colocar numa condição que você não tem noção do que você está fazendo. A sua condição, que o Espírito Santo lhe diz, é governo do anticristo, é para onde você vai. Porque você não tem tempo para ler as Escrituras. Você espera que alguém leia para você. E esse que lê para você vai ficar, e você também vai ficar. Então o que o Espírito Santo alerta? O que o Espírito Santo alerta? Quando aconteceu o arrebatamento, vocês crentes carnais, todos vocês,
e ficarem. Não fiquem ouvindo ninguém que está mandando vocês fugir para os montes. Não fiquem ouvindo ninguém que está mandando vocês fugirem. Não escuta. Não escuta quem está mandando vocês fugir para os montes. Quem está mandando vocês fugir para algum lugar. Não escuta. O Espírito Santo diz a vocês, queridos carnais, do governo do anticristo, vocês não têm que fugir para lugar nenhum. Vocês têm que dar a vida. Vocês têm que dar a vida. A salvação de vocês é vocês sacrificando a vida de vocês. É vocês morrendo pela fé de vocês. Para vocês não terem que fugir. Para vocês terem que entregar a vida. Porque é a condição de vocês serem salvos. Morrer pela sua fé. Os nascidos de novo, eles morreram em vida. Eles deram a sua vida na carne. Quando a pessoa é praticante da palavra, quando a pessoa é obediente à palavra, ela perdeu a sua vida. Ela deixou de viver a sua vida para o Espírito Santo viver através dela. Por isso que a palavra diz que é templo do Espírito Santo. A pessoa é templo do Espírito Santo. Então, quando Yahushua não veio na vida dela, quem vivia através do corpo dela era um demônio. Um demônio vivia através do corpo dela. Então, quando ela ouviu a palavra, que ela entendeu que ela precisava da salvação, da libertação de Yahushua, a palavra, então Yahushua veio, ela foi obediente à palavra, ela foi praticante da palavra, a palavra renovou o entendimento dela e fez morrer a natureza terrena, expeliu o demônio dela, libertou ela do demônio. Então agora quem habita nela? O Espírito Santo. Por que a pessoa passa a ser templo do Espírito Santo? Porque agora é uma nova criatura. Então é o Espírito Santo que habita na nova criatura. Então a nova criatura perdeu a sua vida na carne. Lembra quando Yahushua diz: aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Aquele que não renunciar à sua vida, não pode ser meu discípulo. Renunciar à sua vida. O que é uma renúncia? É você viver na carne? É o seu demônio viver na carne? E você lá no inferno, sua alma? Isso é renunciar? Onde está a sua consciência? Para pela sua consciência, você ouvir a palavra de forma correta, de forma coerente, para você entender o que tem que ser feito após ouvir a palavra. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. É uma troca. Você perde a sua vida na terra, que não é sua, é o demônio vivendo através do seu corpo, e o Espírito Santo vai viver através do seu corpo. Então, quando você não entende a palavra, não recebe a palavra da forma correta, como devia receber, ou foi ler as Escrituras, para o Espírito Santo lhe esclarecer, e você ouviu de qualquer um aí, que também era preso por Satanás, o demônio, através do corpo dele, você foi ouvir dele, como você poderia entender uma situação gravíssima dessa? Porque o demônio te falaria a verdade? Porque o demônio teria compromisso com a palavra do Eterno? Então, quando o Espírito Santo fala de ler as Escrituras Sagradas, é porque lá vai ter a verdade, lá vai ter o conhecimento. E quando o Espírito Santo fala para ler de forma correta, que livro você vai entender lendo por pedaço? Pulando de um livro para o outro, o que você vai entender? Que livro você entenderia? Pulando capítulo e versículo. Então, quando o Espírito Santo manda ler a Escritura Sagrada, por conta da forma correta, é para obter o conhecimento, é para conhecer a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Então, quando você não entendeu nada disso, você não compreendeu nada disso, você não deu a sua vida na carne, quer dizer, você não veio obedecer a palavra para o demônio ser expelido da sua vida e você nascer de novo, ser uma nova criatura, como é que o demônio vai ser expelido da sua vida?
Você dando a sua vida no governo do anticristo. Quando você obedece à palavra do Eterno, a palavra que limpa você, a palavra que expele o demônio, a palavra que liberta você, liberta o seu corpo da vida que o demônio vivia através de você. Por isso que você passa a ser o templo do Espírito Santo. Porque o demônio já foi embora. Agora é sua alma, o Espírito Santo, a palavra. E você salva. E não é mais a sua vida na carne, a vida do demônio através de você. Então, quando você não entendeu, quando você não ouviu, não buscou saber, não interessou, você vai dar a sua vida no governo do anticristo e o seu demônio vai sair na hora que você der a sua vida. Então, se você não der a sua vida, você vai com o seu demônio para o lago de fogo. É isso que o Espírito Santo está falando. Se você não der a sua vida, se você negar a sua fé, negar o seu Salvador, você vai para o lago de fogo com esse demônio. Porque esse demônio estava na tua vida, vivendo através do teu corpo, exatamente para te condenar ao lago de fogo. Exatamente para te condenar à morte eterna. Quando Yahushua veio, quando a vida eterna veio, quando a salvação veio, o Salvador veio, foi para livrar o seu destino, da sua alma que já está no inferno e do demônio vivendo através do seu corpo, condenando você à morte eterna. Mas o que Satanás fez? Satanás transformou a palavra do Eterno numa religião. Satanás trouxe as faculdades de teologia, Satanás trouxe os mestres de teologia, trouxe os escritores de teologia, os livros, os seus grandes escritores, trouxe os pais da igreja, os historiadores da igreja, trouxe os anjos caídos que fundou a igreja. Ele trouxe tudo para pegar a palavra do Eterno, um livro cortado em capítulo e versículo, título e subtítulo, interpretar esse livro através de texto e contexto, para as pessoas ter o livro como uma religião. E em todo lugar ter esse livro religioso. E os religiosos, no caso, os demônios nos corpos das pessoas religiosos, tendo Satanás como Deus, tendo o anjo caído como Deus, estava do jeito que Satanás queria. Mas o Eterno deu uma consciência para questionar, para não se conformar, para ir atrás, para fazer perguntas, para querer respostas. Mas teve tempo de ouvir a consciência, teve tempo de atentar para a consciência, apenas seguiu o demônio no corpo, obedeceu o demônio, viveu com o demônio, fez o que o demônio quis, não atentou para a salvação, não atentou para a vida eterna, não sabe nem o que é nascer de novo, não sabe nem o que é um novo nascimento, porque a religião não é salvação, a religião não salva ninguém. Então o Espírito Santo trouxe as escrituras da forma correta e da forma que tem que ler, voltar para o tempo dos discípulos, voltar para o tempo dos apóstolos, voltar para a igreja primitiva. A igreja que foi edificada nos apóstolos. Quando o Espírito Santo fala igreja, é a assembleia, é a união de todos que é batizado no mesmo Espírito e tem a mesma fé. Quando fala igreja, não está falando igreja, templo, local, parede, casa. Está falando do grupo de pessoas que são unidos, unificados pela mesma fé, o mesmo Espírito e o mesmo batismo. Está falando disso. Então, quando estavam lá os apóstolos, os 12, eles edificados na palavra Yahushua, todos que uniam-se a eles, todos que aceitavam a palavra deles, fazia parte do corpo de Yahushua.
Então a igreja, que não é igreja, a assembleia, é o corpo de Yahushua. E Yahushua disse, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Yahushua não falou de igreja, porta de igreja, placa de igreja, púlpito, pastor. Yahushua não falou dessas igrejas grandes, empresas, que têm matriz e filial. Ele não falou desses impérios. Ele falou dele estar onde tiver 2 ou 3. E ele não disse onde. Quando aquela mulher lá no poço falou aonde adoraria o Senhor, se era no templo, e Yahushua disse que chegaria o tempo que ia adorar ele em qualquer lugar. Porque o Pai procurava os verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Em verdade é a palavra, em espírito, o espírito da pessoa. Então, a pessoa pode adorar o Eterno em qualquer lugar. É só ter a palavra dele dentro da sua casa, dentro do seu carro, no seu banheiro, aonde tiver. É ele e a palavra e o Espírito Santo. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Até que tenha uma pessoa sozinha. É ele, a palavra e o Espírito Santo. Mais pessoas, 3 pessoas, a palavra e o Espírito Santo. Então, Satanás que trouxe a apostasia, templo de pedra, construção, e levou a palavra do Eterno lá para dentro, para dizer que é uma religião a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é vida eterna, não é religião. Então vocês que foram levados por Satanás, crentes carnais, vocês que foram levados pelos anjos caídos, foram levados por Lúcifer, o anjo caído, vocês que se enfiaram em portas de igreja, placas de igreja. O Deus de vocês é Lúcifer. O Espírito Santo vai falar até o último tempo que ele tiver nessa terra, preparando o arrebatamento. Ele vai falar que o Deus dos católicos é Lúcifer, o anjo caído. O Deus dos evangélicos é Lúcifer, o anjo caído. Jesus é Lúcifer, o anjo caído. E o Espírito Santo diz mais: quem entrou no canal do Espírito Santo e ouviu o Espírito Santo falar que o nome não é Jesus, o nome é Yahushua, que Jesus é Lúcifer, o anjo caído. E essa pessoa ignorar, essa pessoa desprezar e continuar aí servindo a Jesus, e ignorando o Espírito Santo, ignorando Yahushua, ouvindo o canal e agindo como se não sabe de nada, você já está condenado. Você já está condenado. Porque todo o conhecimento que você teve através do canal foi para a sua condenação. Porque o canal veio para a sua libertação. Conhecer a verdade e se libertar. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você que entrou no canal, você que visitou o canal, você que participou do canal, e você ignorou, você desprezou, você teve o conhecimento do nome Yahushua, que Jesus é Lúcifer, o anjo caído, e você ignorou, você desprezou, você virou as costas, você agiu como se você não sabe de nada. Para o Eterno você sabe, você não é inocente. Você ouviu o canal para a sua própria condenação. Se você não mudar de atitude, se você não assumir o que você sabe, você está condenado. Porque você ouviu para ser condenado. Não para se libertar da condenação, mas para a sua própria condenação. Porque o canal do Espírito Santo não é para condenar ninguém, é para libertar. Mas se tiver o conhecimento e desprezar e ignorar e agir como se não conheceu nada, não sabe de nada, você já está condenado. Condenado. Então o que o Espírito Santo alerta é que vocês que vão ficar para o governo anticristo, vocês crentes carnais, vocês não nasceram de novo, vocês não vão subir, não adianta.
Uma pessoa que não nasceu de novo, ela vive segundo a carne. O que é segundo a carne? Segundo a carne, ela vive segundo seus 5 sentidos. Ela é dirigida pelos sentimentos, ela é dirigida por vontades e por desejo. E ela é dirigida por pensamentos. Então o Espírito Santo já disse que essa é a vida do demônio, através do corpo dela. Então essa é a vida segundo a carne. Se você for lá em Efésios, capítulo 2, leia o capítulo inteiro. Mas o Espírito Santo está falando da parte de cima. Esses filhos da desobediência. Quem opera neles é o espírito da potestade do ar. Os filhos da desobediência. Quem opera neles é o espírito da potestade do ar. E você leia mais o que está falando. Como é que esse espírito da potestade opera nas pessoas? Segundo suas vontades, segundo seus pensamentos, segundo o curso desse mundo. Então preste atenção lá. Aquela passagem ali informa como Satanás opera nas pessoas. Lá das religiões celestiais, aqui, não lá onde fica o reino do eterno, muito abaixo, muito abaixo, aonde seus olhos não veem, porque vocês não conseguem ver com o olho carnal, o espiritual. Então ele está logo aí abaixo, nessas regiões celestiais aí, e de lá ele opera toda a comunicação do mundo. Do mundo. O Espírito Santo não está falando de algumas pessoas, do mundo. Ele opera todos os meios de comunicação, todos os meios de ensinamento, todos os meios de conhecimento. Ele opera tudo. Quem trouxe as faculdades foi Satanás, o anjo caído, Lúcifer. Quem trouxe as escolas foi o anjo caído, Lúcifer. Quem trouxe todo o meio de comunicação foi Lúcifer, o anjo caído. E ele manipula as massas, controla as massas através do conhecimento, como ele poder operar. Através de jornais, através de televisão, através de revistas, através de cinema, através de faculdade, através de escolas, através de qualquer meio de comunicação, rádios, através de qualquer meio de comunicação, ele é o centro do comando, o centro do domínio, toda a informação vem dele, toda a informação procede dele, todo o entendimento do mundo. Satanás é o professor de vocês. O anjo caído é que trouxe todo o conhecimento para vocês. Todo. Não está faltando um. Todo conhecimento. Todo. Todo conhecimento que vocês têm na terra foi Satanás, o anjo caído, quem trouxe. Vocês foram formados por ele. Vocês aprenderam tudo que vocês sabem com o anjo caído, Lúcifer. Porque esse é o reino dele. Então, a religião também é dele. Ele é o Deus da religião, ele é o Deus dos religiosos. E o Espírito Santo não fala uma parte do mundo, o mundo inteiro. Só não está envolvido de ter o anjo caído como Deus, os que estão andando de acordo à palavra, os que são ensinados pelas Escrituras, os que aprendem com as Escrituras, os que são instruídos pelas Escrituras e os que andam de acordo às Escrituras. Esses não têm parte com o conhecimento de Lúcifer.
porque eles já recebem o conhecimento do alto, o conhecimento do eterno. Então, quem não tem o conhecimento do eterno, pelo Espírito Santo, pela palavra do eterno, tem de Lúcifer, o anjo caído. E quando uma pessoa lê a palavra e ela vem com esse negócio de texto e contexto e interpretação, também é Lúcifer. Lúcifer trouxe a interpretação da palavra, trouxe o texto e o contexto, e as repartições da palavra, e título e subtítulo. Porque quando ele caiu, quando ele morreu, quando ele foi cortado da vida eterna, o Pai fechou o entendimento da vida para ele. Então ele não tem parte com a vida, ele não tem mais entendimento do eterno. Todo o entendimento que ele tem foi tudo que ele aprendeu com o eterno, quando ele estava lá, quando ele andou na presença do eterno. Quando o eterno cortou ele da vida eterna, o eterno fechou o entendimento dele. Ele não tem mais parte com a vida. Agora ele tem parte com a morte. Todo o entendimento dele agora é morto. Nada sustenta, nada permanece, nada afirma, nada fica de pé. Tudo cai. Todo o entendimento do anjo caído Lúcifer cai. Nada tem uma aprovação 100%. Tudo cai. Nada é aprovado. Tudo cai. Não tem sustentação o entendimento dele. Não tem firmeza. Tudo cai. Não fica de pé o entendimento dele. Nada é aprovado 100%. Então o Espírito Santo está alertando a vocês. Anjos arrependidos. Anjos arrependidos. Tudo que o Espírito Santo está falando é para abrir os olhos dos anjos arrependidos. E agora, o anjo caído Lúcifer, ele veio com essa revolução, a internet, para arrebanhar muito mais número de pessoas para o seu reino da morte, para eles permanecerem presos pela morte, presos nas garras da morte. Então a internet, quando Satanás lançou nos últimos dias, que são os últimos inventos dele, que ele está com todas as armas lutando, é para arrastar a maior parte, para ficar preso por ele nas garras da morte. Então tudo que Satanás trouxe agora, nesses últimos dias, que já está entrando para horas, minutos e segundos, foi para as pessoas ficarem presas, não serem mais livres. Pelo fato delas ficarem presas, elas não têm mais tempo para nada, porque Satanás tomou todo o tempo que elas podiam ter. Então, todo o tempo que elas têm agora, elas investem na internet. Elas investem nas redes sociais. Então, realmente, se trata de uma rede, aonde Satanás lançou essa rede para arrebanhar o maior número possível de almas, para se manterem presas nas garras da morte. E o Espírito Santo alerta a esses anjos arrependidos. Alerta. Alerta das armadilhas de Satanás. Alerta das armas de Satanás. Para trazer eles presos, cativos, dominados, sem tempo sequer para lembrar da salvação. Lembrar da salvação. Tão presos, tão dominados, tão controlados pelas essas redes sociais, que eles não têm tempo
para nada. Ele só tem tempo para sair de um aplicativo para entrar em outro. Entrar no próximo. E assim, ele só tem tempo para trabalhar, tomar banho, comer, pode ser dormir, e estão lá nas redes de novo. Então, todo o tempo que eles deveriam ter para pensar na sua salvação, lembrar da sua salvação, porque o demônio não vai deixar eles pensar na sua salvação, ter consciência sobre a sua salvação, eles não têm mais tempo. Satanás tomou todo o tempo deles. Eles não têm mais tempo. Todo o tempo deles agora é para as redes sociais. Então o Espírito Santo alerta esses crentes carnais, tomados, dominados pelas redes sociais. Os crentes carnais vaidosos. Os crentes carnais mundanos, que vivem de acordo com o pecador, dirigido pelos seus 5 sentidos, desejos, pensamentos, desejos, sentimentos, vontades, guiados pelos seus pensamentos. Esse é o demônio que vai fazer vocês ficar para o governo do anticristo. Então o alerta do Espírito Santo é esse. Quando vocês souberem que a igreja subiu, o Espírito Santo não vai estar mais aqui para fazer nada por vocês. Então o Espírito Santo alerta vocês agora. Desperta vocês agora. Abre os olhos de vocês agora. Se vocês quiserem um concerto com o Eterno, vocês se voltem para as Escrituras Sagradas. Se volte para as Escrituras Sagradas. Venha ler a palavra da forma correta. Sem capítulo, sem versículo, título, subtítulo. Sem interpretação, texto e contexto. Vem ler a palavra reta, um livro reto, livro por livro, da forma correta. Vem convidar o Espírito Santo para fazer parte da leitura, para abrir a mente de vocês, abrir o entendimento de vocês. Vem pedir o Espírito Santo para ajudar vocês a ser praticantes da palavra, vocês serem obedientes à palavra. Se volte para a palavra, se volte para o Espírito Santo, se volte para a igreja dos apóstolos. Se volte para os discípulos, se volte para Yahushua, se volte para a igreja primitiva, se volte, saia desses pastores teólogos, saia desses pastores de faculdade de teologia, saia desses pastores de curso de teologia, saia. Foi Satanás que levantou esses homens. Esses homens são anjos caídos. Esses líderes de igreja grande, eles são anjos caídos. Anjos caídos vieram fundar igrejas com visões, com aparecimento, mandando pessoas abrir igreja. O Espírito Santo abre os olhos de vocês. Saiam dessas igrejas de teologia. Saiam dos teólogos. Saiam dos pastores teólogos, os que fizeram curso de teólogo, de teologia, saiam. O Eterno não chamou nenhum pastor. Ele não ungiu nenhum pastor nesse meio aí. O Espírito Santo nem está aí. O Espírito Santo não faz confusão, não faz divisão, não faz separação. Essas igrejas são uma facção. Isso é uma facção religiosa. Saiam desse meio. O Espírito Santo alerta os anjos arrependidos. Saiam desse meio de placa de igreja, porta de igreja, confusão de igreja. Saiam. Saiam dessas igrejas. Saiam. A palavra diz: sai dela, povo meu, para não serem participantes das suas pragas e dos seus pecados. Saiam.
Saiam, anjos arrependidos, saiam. Saiam todos vocês, saiam. Saiam dessas igrejas. Aonde tiver um teólogo, saia, não escute ele. Não escute teólogo nenhum. Não escute teólogo nenhum. Não escute ninguém que fez curso de teologia, fez faculdade de teologia. Não escute. Não escute. São anjos caídos. Anjos caídos. Foi que trouxeram faculdade de teologia. Foi que trouxeram livros de grandes escritores. O Espírito Santo vai citar uns anjos caídos aqui que escreveu livros. T.L. Osborne, anjo caído. Gordon Lins, anjo caído. Kenneth Hagin, anjo caído. Quem mais vocês querem aí na lista? Esses teólogos grandes, que eles foram referência para a teologia. Anjos caídos. Olha, o Espírito Santo vai dar um alerta para vocês. Por quê? Por quê? O Espírito Santo ia usar alguém para escrever um livro para essa pessoa não ler mais a Bíblia e ler um livro. Por que o Espírito Santo faria isso? É aquele homem que tem unção e poder para salvar alguém? Ou é a palavra que tem a unção e o poder para salvar? Foi aquele homem que morreu e ressuscitou? Ou foi a Yeshua, a palavra, que morreu e ressuscitou? O Espírito Santo falou só o nome de uns grandes aí. Uns grandes aí. Aquela mulher lá dos Adventistas. Aquela Ellen White. O pai nunca levantou ela para cuidar de igreja. Nunca chamou ela para ser profeta, profetiza. Nunca. 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 O pai não tinha parte com aquela mulher. O pai nunca chamou aquela mulher para nada. O pai nunca visitou ela. Essa igreja dos Adventistas do sétimo dia, o pai nunca mandou guardar o sábado. Vocês são irracionais. Vocês são como animais. Por quê? E Yeshua vinha contrariar o pai. Por quê? O pai mandou guardar o sábado. E Yeshua vinha fazer tudo no sábado. Por quê? Por que Yeshua não obedeceria o pai? Por que Yeshua vinha com rebeldia com o pai? Por quê? Vocês são animais irracionais. Vocês não sabem nem por que vocês guardam o sábado, nem para que vocês guardam o sábado. Vocês estão indo para o inferno e levando esse bando de pessoas que seguem vocês para o inferno. Vocês não sabem o que é guardar o sábado, nem para que guardar o sábado, nem por que guardar o sábado. O sábado foi lá do Velho Testamento. Foi do Velho Testamento. Vocês são tão irracionais, tão animais irracionais, que vocês trazem tudo do Velho Testamento. Vocês não sabem nada da nova aliança. Vocês não obedecem à nova aliança. Vocês não entendem nada do sacrifício de Yeshua. Vocês não entendem nada da morte de Yeshua, da redenção de Yeshua. Vocês não entendem nada da ressurreição de Yeshua. Vocês não sabem nada de novo nascimento. Vocês não sabem nada de ter sido crucificado com Yeshua no madeiro. Vocês não sabem nada de vocês terem sido batizados na morte de Yeshua. Vocês não sabem de nada. Vocês leem a palavra por capítulo e versículo. Qual livro da terra se lê por capítulo e versículo? Vocês são animais. Vocês são anjos caídos, que levam as pessoas a errar, porque vocês são errados. Vocês são nuvens cheias de água, nuvens errantes, estrelas errantes, é o que vocês são. Aquela passagem lá, que fala que vocês são aquele mar agitado, aquele mar com espuma. Vocês são. Vocês são aquelas estrelas errantes, aonde a escuridão está preparada para vocês, porque vocês não sabem de nada. Vocês não têm nada para oferecer a ninguém.
E vocês arrebanham pessoas para o inferno, para o lago de fogo. Mas vocês vão sofrer mais do que elas. Porque vocês são os culpados delas irem queimar, arder no lago de fogo. Vocês da igreja do sétimo dia. O Pai não tem nada com vocês. O Espírito Santo não tem nada com vocês. Vocês são mentirosos. Vocês são falsos profetas. É o que vocês são. Até testemunho de Satanás falando que vocês é a igreja certa de Deus. Por que Satanás diria que a igreja é certa de Deus? Quando Satanás quer corromper tudo, quer esculhambar com tudo, por que Satanás diria com a igreja certa? Por que Satanás mostraria a igreja certa? Por acaso Satanás quer que alguém se salve? Satanás está trabalhando agora a favor do reino? Satanás agora se dividiu? A palavra diz que se um reino se dividir, ele não subsiste. Então agora Satanás dá testemunho de vocês, da igreja de vocês que é a certa. Então Satanás agora está trabalhando a favor do Eterno, está querendo salvar almas, mandando para a igreja de vocês. Por que Satanás está a favor de vocês? Porque Satanás está no meio de vocês. Porque Satanás é vocês. Vocês são anjos caídos. Vocês fundadores dessa igreja adventista. Vocês são anjos caídos. Aquela Ellen White é um anjo caído. Aquela é um anjo caído. E ela está no inferno queimando essa hora. E todos vocês que seguem Ellen White, vocês estão indo lá para onde ela está, no inferno. Ellen White está queimando no inferno. E ela está queimando muito. Porque ela é culpada de todos que chegam lá para queimar igual ela. E ela chora, ela grita, ela desespera quando as pessoas chegam lá. Porque ela sabe que foi ela que está mandando todo mundo ir para lá. O Espírito Santo adverte, vocês da Adventista do sétimo dia, a sua profeta está queimando no inferno nessa hora. Queimando no inferno essa hora. E o Espírito Santo alerta os seguidores de vocês. Todos irão para onde Ellen White está. O inferno. E quando Yahushua vier para julgar essa terra, descerão para o lago de fogo e vão ficar lá por toda a eternidade. Porque o Eterno nunca chamou aquela mulher para nada. Nunca, nunca o Eterno chamou aquela mulher para nada. Aquela mulher é um anjo caído que veio enganar vocês da igreja do sétimo dia, guardando um único dia na semana. Enquanto vocês vivem aí, não nasceram de novo, não são nova criatura, não passaram pelo novo nascimento. E vocês guardam um dia na semana e vocês se acham salvos. Vocês estão mais dentro do inferno do que ela. Porque ela já preparou lugar para vocês lá. Porque ela sabe que todos vocês irão para onde ela está. E ela sofre muito. Muito por causa disso. E ela é muito torturada. Torturada muito, muito. Vocês não têm noção do quanto ela é torturada. Porque ela é culpada de todos que forem para o inferno. O Eterno não mandou guardar nenhum sábado no novo nascimento. Nenhum. E vocês, animais irracionais, anjos caídos, que veio para enganar os anjos arrependidos. Vocês que cortaram a palavra em capítulo, versículo, título e subtítulo, com suas interpretações, com seus textos. Ninguém entende uma palavra dessa. Ninguém entende um livro desse. E vocês vêm com seus entendimentos malignos, carnal de vocês, das suas interpretações, levar as pessoas para o inferno, guardando um único dia na semana, que o Pai não está mandando guardar mais nada. Mais nada. E Yahushua não deixou uma única passagem mandando guardar o sábado. De onde vocês tiraram isso? De onde? Do Velho Testamento? Quem disse que a velha aliança salva alguém? Quem disse?
se a velha aliança salvasse alguém, por que haveria a nova? Se Moisés, com o seu tabernáculo lá, com os seus sacrifícios, pudesse salvar alguém, por que Yahushua viria? Por quê? Moisés já tinha salvado todo mundo, Moisés já tinha condição de salvar o povo com a velha aliança, com os sacrifícios. Então, para que Yahushua viria? Para quê? Por quê? Por que ele viria? Seus animais irracionais, vocês têm resposta para isso? Vocês não têm, seus anjos caídos, porque vocês ficam com a palavra cortada de vocês, com a interpretação de vocês. Mas agora, o Espírito Santo falou a verdade. E o Espírito Santo espera que os anjos arrependidos, que está no meio de vocês, abandone vocês. Abandone vocês, anjos caídos. Abandone vocês. E venha ler as escrituras. Venha ter compromisso com a palavra. E se eles querem mesmo guardar ou obedecer, venha obedecer a palavra da forma correta. Não guardar um dia na semana e achar que vão ser salvos. Salvo de onde? Salvo de quem? Salvo do quê? E por que Yahushua não guardaria o sábado? Por quê? Por que Yahushua, o Salvador, não guardaria o sábado? Por que Yahushua, o Filho do Eterno, que veio salvar o Salvador, não guardaria o sábado? Por que Yahushua iria contra o Pai? Por que Yahushua desobedeceria o Pai? Por quê? Yahushua disse, eu e o Pai somos um. O mesmo entendimento de Yahushua era o mesmo entendimento do Pai. O que Yahushua queria, o Pai queria, os dois eram um na concordância, no entendimento. Então o Pai mandou Moisés guardar o sábado e Yahushua vinha e não guardava? Moisés é Yahushua? O Pai mandou quem guardar? Yahushua ou Moisés? Então desde quando o Pai mandou Moisés, ele mandou Yahushua guardar, Yahushua guardou alguma vez? E quando foi que Yahushua fez as coisas? Quando foi? Não foi no sábado? Por que os fariseus vinham brigar com ele? Porque tinha o mesmo interesse de vocês. Guardar apenas um dia na semana e achar que vão ser salvos. Mas eles eram da velha aliança. Velha aliança não salva ninguém. É o caminho de vocês. Velha aliança salva alguém? Então vocês estão perdidos. Achando que a lei de Moisés vai salvar vocês. Vocês estão mais no inferno do que vocês imaginam. Porque a lei de Moisés não vai salvar vocês, não. A palavra diz que os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. E Moisés é o primeiro que vai julgar eles. Vocês estão perdidos seguindo a lei de Moisés. Porque o próprio vai vir contra vocês. Porque ele não mandou guardar nenhuma lei dele. E o Moisés estava enquanto Yahushua vinha. Quando Yahushua veio, Moisés não tem mais parte desse negócio, não. Quem tiver aí na lei de Moisés vai se dar mal. Porque Moisés não é salvador. Moisés não salva ninguém. Salvador é Yahushua. Então os da lei de Moisés aí vai se dar muito mal. Porque Moisés não vai salvar ninguém. Muito pelo contrário. Vai julgar vocês. Porque ele não mandou ninguém andar na lei dele. Então o recado que o Espírito Santo manda para os adventistas é essa. Vocês vão para o inferno guardando o sábado. E do inferno para o lago de fogo. Na volta de Yahushua. E para a informação de vocês, vai acontecer o arrebatamento, vocês estão fora, porque vocês estão no Velho Testamento. Velho Testamento não é nova aliança, não tem promessa de arrebatamento. Velho Testamento era céu de Abraão. As pessoas morriam e iam para o céu de Abraão, esperar Yahushua. A promessa. Quando Yahushua veio, nasceu, morreu, ressuscitou, resolveu a promessa da salvação, ele foi lá no inferno, ele pegou todos o céu de Abraão e já levou lá, para onde estão todos esperando. Então vocês aí da velha aliança, vocês não têm salvador, e vocês não serão salvos, porque vocês não têm, porque Yahushua, ele é a nova aliança, e a nova aliança é prática, é obediência, é novo nascimento. Então, se vocês não praticam, não nasceram de novo, que salvação vocês têm? Vocês não têm nenhum salvador? Imagine prática e obediência para nascer de novo. Então, vocês estão perdidos. E vocês vão se deparar no governo anticristo. Lá vocês vão entender tudo. Até como vocês andaram para trás. A nova aliança
se preparando para o arrebatamento, novo nascimento, e vocês andando na velha aliança. A velha aliança não salva ninguém, não tem salvador, não tem promessa de salvação. Lei de Moisés não salva ninguém, Moisés não é salvador, Moisés não salvou ninguém. O próprio Moisés teve aquele processo lá onde ele subiu na montanha e o pai recolheu, mas o povo dele foi para o seio de Abraão. Então vocês estão perdidos da velha aliança. Lá não tem salvador, então vocês não estão salvos. Vocês estão perdidos. Vocês, crentes carnal, desinformados, sem entendimento. E vocês, da igreja do sétimo dia, o pai nunca chamou aquela mulher para ser nada. E ela está lá no inferno queimando. E vocês guardando aí o sábado de vocês, não vai livrar vocês de nada. Não vai salvar vocês. Vocês não são justificados perante o Eterno porque vocês guardam o sábado. O pai não está mandando guardar o sábado na nova aliança. E a Yahushua não guardou sábado. E a Yahushua não mandou guardar sábado. E a Yahushua foi trabalhar no sábado. Então o Yahushua, ele confrontou o sábado. Então quando Yahushua confrontou o sábado, porque o pai não mandou ele guardar o sábado. Então o Salvador não guardou o sábado. Vocês guardam para salvar? Vocês estão iludidos. Vocês estão perdidos. Perdidos por aquela mulher. Aquela mulher iludiu vocês. Aquela mulher enganou vocês. Aquela mulher é um anjo caído. E o lugar de vocês, igreja do sétimo dia, o lugar de vocês é no lago de fogo. Porque a Ellen White de vocês já está no inferno nessa hora queimando. E todos de vocês que morrem estão chegando lá e encontrando com ela. E tem uma grande decepção encontrar ela lá. Porque até que fosse para o inferno, mas não encontrasse ela lá. Porque ela estava certa, ela estaria no céu. Ou na parte lá onde o Pai guarda os que pertencem a Ele. Mas como ela está no inferno, quem chega lá tem um choque, tem uma surpresa. Fica mais surpreso com ela lá no inferno que com o próprio Satanás. Porque é normal chegar no inferno e encontrar Satanás. Mas chegar no inferno e encontrar a Ellen White, para quem seguiu ela, para quem achou-se salvo, é de cair para trás. Mas como que um espírito cai para trás? Com um corpo apodrecido. Mas é um choque. Eu quero dizer a vocês do sétimo dia, quando alguém chega lá no inferno de vocês aí, eles têm um choque, um impacto. Com o quê? Ellen White no inferno. Então o Espírito Santo já alerta vocês, para vocês não querer conhecer Ellen White lá no inferno. E ainda diz mais, o arrebatamento vai acontecer, vocês não vão participar. E ainda diz mais, quando Yahushua vier como juiz para julgar essa terra, vocês descerão todos para o lago de fogo. Para o lago de fogo. Vocês se atentem para o que o Espírito Santo está dizendo. E o Espírito Santo não está falando com os sabe-tudo da igreja. Não está falando com os doutorados. Não está falando com os teólogos. Não está falando com os grandes. Os cheios de título. Os importantes. O Espírito Santo não está falando com vocês importantes. Vocês de títulos importantes. Vocês de cursos importantes. Vocês grandes. Vocês sábios. Muito grandes. Vocês são tão sábios em grandeza. Vocês são tão sábios em conhecimento. E não sabem que Ellen White está no inferno. Mas agora vocês sabem. Agora vocês estão sabendo. Pelo menos vocês não estão desavisados. E o Espírito Santo está falando com os grandões, os sabichões, os de grande conhecimento, a cúpula da igreja. É desses
que o Espírito Santo está falando e avisando para todos vocês. Aonde Ellen White está? No inferno, queimando essa hora. E queimando mais ainda, quando chega um lá, inocente, que foi para o inferno por causa dela. Ela queima muito mais. Muito mais ela é queimada, porque ela foi culpada daquela alma inocente encontrar com ela no inferno. O Espírito Santo está falando para os desinformados, para os pobrezinhos, coitadinhos, os que não têm título, os que não são ninguém, os que não são importantes, para os pequeninos. Porque vocês consideram assim, pobrezinhos, coitadinhos, quem não tem nada, quem não tem um título de nobreza, um título grande, quem não tem conhecimento, quem não é ninguém, quem não é nada, um pequenino. Então o Espírito Santo está alertando os pequeninos, está avisando aos pequeninos para sair das garras de vocês, sair dessa armadilha de vocês, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Espírito Santo está falando para os pequeninos. Os pequeninos que não têm conhecimento, não têm entendimento, não têm sabedoria. Apenas são ensinados por vocês. Vocês, seus anjos caídos. O Espírito Santo fala para os pequeninos. E o Espírito Santo fala com autoridade perante Satanás. Com autoridade perante Satanás. Que Yahushua morreu, derramou o seu sangue para o Espírito Santo reivindicar a salvação de quem ele quiser. Porque o Eterno já deu tempo de Satanás trazer a apostasia através dos seus anjos caídos, trazer suas igrejas falsas, trazer suas igrejas falsas, trazer seus ensinamentos falsos, pegar a palavra, cortar em capítulo, versículo, título, subtítulo e suas interpretações, através de texto e contexto. O Eterno deu tempo de Satanás trazer o engano, trazer a mentira sobre a terra. Então agora se levanta o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guiará a toda a verdade. E o Espírito Santo diz: Satanás, cale a tua boca, não se meta no negócio do Espírito Santo. Não se meta, não ouse abrir a sua boca, não se meta. É o tempo do Espírito Santo. O seu tempo acabou, Satanás. O seu tempo acabou. Agora é o tempo do Espírito Santo. E ele desmascara a igreja que ele quiser. Você não vai impedir nada. Você não pode nada. Cale a sua boca. Não se meta. Não se meta. Esse recado é para a igreja adventista. O principado, a potestade que está naquela igreja, arrebanhando pessoas para o inferno. O Espírito Santo diz a essa potestade: cale a sua boca. Cale a sua boca. Cale. 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 E o Espírito Santo fala para os pequeninos, anjos arrependidos: saiam de lá, saiam, abandone essa igreja dessa potestade que usou aquela mulher Ellen White, que o Espírito Santo já falou que ela está no inferno queimando, e queima muito mais quando um de vocês, pequenino, vai para o inferno por causa dela. Então o recado não é para os anjos caídos, não é para os grandes,
não é para a cúpula da igreja. Para a cúpula da igreja, o Espírito Santo diz: Satanás, cale-se, 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 cale-se. O recado é para os anjos arrependidos. Arrependido. Anjos arrependidos. Ouve o Espírito Santo. Escuta o Espírito Santo. Se libertem. Se libertem da autoridade dessa mulher. Se libertem das profecias dela. Se libertem. O Pai nunca levantou mulher como profeta. Nunca. No Velho Testamento não tem uma mulher que o Pai levantou como profeta para o Pai falar pela boca dela com os filhos dele. Não tem nenhuma profetisa, nenhuma. Se aconteceu o caso de uma mulher lá, foi um acidente, mas não que o Pai levantou ela como profetisa. Só houve profetas. Procure os livros dos profetas, se tem alguma mulher profetisa lá, que Deus usou alguma vez uma mulher para ser profeta. Olhe o novo nascimento, o Novo Testamento. Olhem o Novo Testamento. O Pai usou alguma mulher como discípula. O Pai levantou uma mulher como discípula. Não existe. Lá tem discípulos. Discípulos. Depois o Pai levantou copeiro, colaborador, evangelista, diácono. Mulher não. Não vê mulher o Pai levantar com cargo algum. Cargo algum. Autoridade nenhuma. O Pai não deu nenhuma autoridade para a mulher. Nenhuma. Nem dentro da sua própria casa. O Eterno colocou o homem como autoridade dentro de casa. O Eterno não deu autoridade à mulher dentro da sua própria casa. Colocou o homem como autoridade sobre ela. O Eterno ia entregar multidões de pessoas para uma mulher cuidar. Dentro da própria casa. Ela não é autoridade, é o marido que é autoridade. Então o Pai ia entregar autoridade para essa mulher cuidar de multidões de pessoas. Quem levantou essa mulher foi Lúcifer, o anjo caído. Quem levantou Ellen White foi Lúcifer, o anjo caído. Então o Espírito Santo avisa a todos os anjos arrependidos, se libertem dessa mulher, saiam de debaixo da autoridade dela. Vocês estão debaixo de condenação, porque ela já está condenada, ela já está no inferno queimando. E ela vai descer para o lago de fogo. Então quem estiver debaixo da autoridade dela, está debaixo da condenação dela. Esse é o alerta que o Espírito Santo dá para a igreja adventista do 7º dia. E o Espírito Santo não fala com a cúpula da igreja, os maiorais da igreja, porque são anjos caídos. Ele fala para os anjos arrependidos, os pequeninos que estão lá seguindo essa igreja, seguindo os grandões que mandam nessa igreja. E esse guardar o sábado, isso não existe. Isso não existe. Os anjos caídos que usava ela, foi que mandou ela guardar o sábado. E levantar essa igreja guardando o sábado. Não foi o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Eterno. Depois de vocês ouvirem o que o Espírito Santo falou, anjos arrependidos, não anjos caídos, anjos arrependidos. O Espírito Santo fala com anjos arrependidos. Depois de vocês, anjos arrependidos, ouvirem o que o Espírito Santo falou e vocês continuarem lá, então vocês são culpados da condenação de vocês. Mas se vocês ouvirem o Espírito Santo, se voltar para as Escrituras, ler da forma que o Espírito Santo falou, então vocês têm uma chance de serem salvos. Vocês têm uma chance de serem salvos. Caso contrário, se prepare para encontrar Ellen White no inferno. Então, o que o Espírito Santo fala para os carnais que vão ficar,
Não adianta fugir para os montes. Não adianta fugir para as serras. Para debaixo das cavernas. Não adianta. Vocês não adianta fugir. Para vocês não tem fuga. Para vocês não tem fugir. Não adianta querer se esconder. Não adianta. Não é para fugir. Não é para ir para os montes. Não é para ir para as cavernas. Não é para ir para os matos. Não é. É para dar a vida. É para dar a vida. Morrer pela fé. Morrer pela fé. Aí vocês serão salvos. Vocês serão salvos. Dando a vida de vocês. Morrendo pela fé de vocês. A mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva. Que eles morreram com os leões. Foram comidos pelos leões. E outras mortes mais, as quais eles morreram. Assim vocês passarão pela mesma perseguição. Vocês darão a vida para ser salvos. Porque vocês foram crentes carnais. Crentes descuidados. Crentes relaxados. Crentes preguiçosos. Crentes que não tiveram compromisso com a salvação de vocês. Então vocês ficarão e vocês darão as suas vidas para ser salvos. E quando acontecer o arrebatamento, que só vai subir os que nasceu de novo, e os que o Pai tiver misericórdia, e os que tiver na parte dos bem-aventurados, que o Pai é quem sabe mais ninguém, e não é bom confiar nisso, porque você não sabe se você é um desses. Então não confie no que você não sabe, é o Pai que sabe, Ele vai escolher, Ele que vai saber. Então, depois que aconteceu o arrebatamento, os que foram dando a sua vida, eles vão subindo. Depois que aconteceu o arrebatamento, acontece o governo do anticristo, os que estão aqui na carne, os crentes carnais, vão dar a sua vida, conforme eles for dando a sua vida, eles vão subindo. Eles vão subindo e encontrando com os que já foram arrebatados. E encontrando com todos que já estão no firmamento. Porque Yahushua vai descer até o firmamento, onde o Pai vai resolver todo esse processo da descida de Yahushua. Ninguém vai ver Yahushua vindo. Ninguém vai ver. Vai ter o firmamento oculto aos olhos. E ele vai vir até o firmamento. E aquela palavra de Paulo, que diz que os que ficarem vivos subirão a encontrar com ele nos ares. E ele tornará a trazer os que dormiram nele. Então vai ser esse acontecimento. E Yahushua vem trazendo os que estavam lá, já tinham partido, já estavam salvos. E os que estão vivos serão transformados, são arrebatados e encontram com ele de forma oculta. Ninguém vai ver nada. Então, os que ficar aqui no governo do anticristo, eles vão dar a sua vida e eles subirão e encontrarão com Yahushua que já está lá, com os que vieram com ele, com os que já subiram e foram os arrebatados. Depois que terminar, que todos for salvo, que não tem mais nenhum que vai dar a sua vida, aí vai acontecer todos os processos das pragas. Depois Yahushua aparece nos ares. Então, você que quer ver a vinda de Yahushua, não queira ver a vinda de Yahushua. Não queira ver Yahushua vindo. Porque quando você vê Yahushua vindo nos ares, é o seu fim. Você está condenado ao lago de fogo. Então você não queira ver Yahushua vindo. Não queira ver ele vindo no céu, nas nuvens. Não queira. Queira participar do arrebatamento. Queira dar a sua vida sem fugir. Sem querer escapar. Mas entendendo que você dá a sua vida é a sua salvação. Você dá a sua vida é o único jeito de você ser salvo. Porque quem vê ele vindo nas nuvens, ele já vem para julgar os que estão na terra. Não tem mais salvação, não tem mais arrebatamento. Ele vem para o julgamento. E depois que serem julgados, serão lançados no lago de fogo. Então, quem estiver esperando ver Yahushua vindo nas nuvens, é para ser julgado e lançado no lago de fogo. Então, o Espírito Santo quis dar esse alerta. O Espírito Santo quis abrir os olhos dessas pessoas que estão ouvindo, mandando correr para os montes, mandando correr para os matos,
mandando correr para as cavernas, os que ficaram no governo da besta. O Espírito Santo diz, não faça isso. Não faça isso. Não escute essas pessoas, que elas não têm discernimento, elas não têm sabedoria, elas não têm entendimento do Espírito Santo. Elas leem a palavra cortada por capítulo e versículo. Elas leem com título e subtítulo. Elas leem por interpretação, texto e contexto. Elas não têm entendimento do Espírito Santo. Elas não compreendem a palavra pelo Espírito Santo. Elas compreendem por interpretação. Interpretação não é do Espírito Santo. O Espírito Santo abre a palavra, abre o entendimento quando lê a palavra da forma correta, a forma, um livro inteiro, livro por livro, sem corte, sem título, sem subtítulo, sem interpretação, sem texto, sem contexto. Você lê a mensagem inteira e o Espírito Santo vai lhe abrindo o entendimento, vai lhe abrindo o entendimento. Vai abrindo a palavra, vai abrindo a palavra. Não é você que entende, não é você que compreende, é o Espírito Santo que lhe abre a palavra e o entendimento. Então, quando não é o Espírito Santo, é o entendimento da carne, é o entendimento do homem. O homem interpretou a palavra, não é do Espírito Santo. Interpretação não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não é de divisão. O Espírito Santo não se divide. Interpretação, cada um tem a sua. Cada um entende do seu jeito. A palavra não é o homem que entende, não é a mente natural, não é a mente carnal. A palavra se discerne espiritualmente, é o Espírito Santo que abre a palavra, abre a mente, abre o entendimento. É o Espírito Santo, não é o homem que entende por conta própria. O homem não consegue entender a palavra por conta própria, o homem não consegue compreender por conta própria. Satanás que trouxe a interpretação, Satanás que trouxe o texto e contexto para interpretar a palavra, foi Satanás que trouxe isso, porque a porta do entendimento é fechada para ele. Ele não tem mais entendimento do alto, ele não tem mais entendimento do eterno. Então é Satanás nessas pessoas que interpreta a palavra. É por isso que eles não têm entendimento do alto, porque não tem o Espírito Santo. E o entendimento do alto é fechado para Satanás. Aí está a resposta, porque eles não conseguem entender a palavra. Então Satanás trouxe a interpretação para eles, porque é Satanás neles. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo não precisa de interpretação. É o Espírito Santo. Abre a palavra, abre o entendimento. Então vocês não escutem essas pessoas de interpretação, não escuta. Vai ler a palavra por conta. Vai ler a palavra por conta. E o Espírito Santo lhe ajuda a compreender. Lhe ajuda a entender o que é preciso você saber. Então não fuja. Não escute essas pessoas que estão mandando fugir. Não fuja. Não fuja para os montes. Não fuja para as cavernas. Não fuja para o mato. Não escute essas pessoas. Não escuta. Escuta o Espírito Santo. Entrega a vida. Entrega. Entrega. Se você quer ser salvo, não fuja. Entregue a sua vida. Tenha uma única consciência. Logo que terminar, o que você tiver que passar, você vai estar no reino do Eterno. Entenda. A sua salvação é você dando a sua vida. Não é você fugindo, não é você escapando. É você dando a sua vida. É você entregando a sua vida. É você morrendo pela sua fé. Entenda. É a sua salvação. É o seu processo. É o seu meio de ser salvo. Porque você é carnal, você não nasceu de novo. Você é uma pessoa dirigida pelos seus 5 sentidos. Você é uma pessoa dirigida pelo seu pensamento. Você anda segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, segundo os seus sentimentos. Então você é carnal, você não nasceu de novo. Um que nasceu de novo anda segundo a palavra do Eterno. A mente dele já foi recriada, já foi regenerada pela palavra. Ele tem o entendimento da palavra, ele vive o entendimento da palavra. Ele é obediente à palavra. Ele morreu para esse corpo de carne. Ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Ele não é mais dirigido pelos 5 sentidos. Ele não é mais dirigido por pensamento, vontade, desejo, sentimento. Ele agora tem o entendimento da palavra do Eterno. Ele anda segundo o entendimento da palavra do Eterno. Ele é participante da natureza do Eterno pela palavra do Eterno.
Então ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Ele nasceu do entendimento. Ele não tem mais entendimento da terra, entendimento do homem. O entendimento dele veio do alto. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o que nasceu de novo, é uma nova criatura. Então esses vão participar do arrebatamento. Então você não nasceu de novo, você é carne. Então você vai ficar no governo de Cristo e você vai dar a sua vida. Você vai dar a sua vida. Ou você dá a sua vida, ou espera o lago de fogo chegar. Você não tem saída. A sua salvação é você dar a sua vida. E se você fugir e você ver Yahushua vindo nas nuvens, é a sua condenação do mesmo jeito. É o lago de fogo para você do mesmo jeito. Você não tem para onde escapar. Se você fugir, você vai para o lago de fogo. Se você ver Yahushua chegando no céu, nas nuvens, você vai para o lago de fogo. Então o único meio de você escapar do lago de fogo é você entregar a sua vida. É você morrer pela sua fé. Então, faça isso. Seja forte, seja valente. Entenda que é a sua salvação. Logo que o sofrimento acabar, você vai se encontrar no reino do Eterno. E acabou todo o sofrimento na sua vida. Mas se você negar a sua fé, se prepara para o lago de fogo. Então você não tem saída. Ou você dá a sua vida, ou você vai para o lago de fogo. É isso que lhe aguarda no governo do anticristo. Então o Espírito Santo quis preparar você, para você não se iludir, para você não querer escapar, para você não querer fugir, e você achar que você vai ser salvo, você vai ser arrebatado. De que forma? Depois do arrebatamento, não tem outra forma a não ser você dar a sua vida. E não se iluda com quem está dizendo que Yahushua vai aparecer no céu e vai vir buscar vocês. Não vai, isso não é verdade. Isso são os anjos caídos mentindo para vocês. São os anjos caídos mentindo para vocês. Vocês veem Yahushua vir nas nuvens, vocês já estão condenados. Vocês vão ser lançados no lago de fogo, porque Yahushua vindo nas nuvens já é o julgamento final. Então não se iludam. Não se iludam querendo escapar de uma forma que o Espírito Santo não concorda e não diz para vocês esperar, nem ter esperança. Esse é o recado do Espírito Santo. Se acreditou é isso, se não acreditou é isso. E não adianta vir para cá com conversa com o Espírito Santo, não adianta. É o que o Espírito Santo falou e acabou. Quem acreditou é bem-aventurado. Quem não acreditou é amaldiçoado. É isso que o Espírito Santo diz. Por que amaldiçoado? Vão para o lago de fogo. Por acaso é bênção ir para o lago de fogo? Por que abençoado? Porque vão para o reino do Eterno. Com certeza é bênção o reino do Eterno. Então vocês decidem ficar do lado do Espírito Santo ou contra o Espírito Santo. Vocês é quem diz. Vocês é quem manda. A decisão é de vocês. O Espírito Santo veio unicamente para alertar. Veio unicamente para falar o que os anjos caídos não falam. O que os anjos caídos ocultam. Porque eles vieram para ocultar a verdade. Eles vieram para mentir. Eles vieram para fazer os anjos arrependidos se perderem. No engano e na mentira deles. Mas o Espírito Santo veio para falar a verdade. A verdade. E eles têm que ficar calados. Eles têm que saber que quem está aqui é o Espírito Santo. E Satanás não tem vez. Demônios não tem vez. É o Espírito Santo quem fala. E quem criticar, se continuar criticando, se não mudar a postura, é um anjo caído. E o Espírito Santo não tem medo de anjo caído. Anjo caído? O que o Espírito Santo vai fazer com o anjo caído? O que o Espírito Santo vai fazer com o anjo caído? Vai lançar todos eles no lago de fogo. Porque o Espírito Santo é o Eterno. O Eterno não tem medo de anjo caído. O Eterno não está aqui para ser afrontado por anjo caído. Vão ser lançados todos no lago de fogo. Então o Espírito Santo fala com os anjos arrependidos, para eles escaparem da condenação eterna dos anjos caídos e de Satanás. Então Lúcifer, o anjo caído, rebelde, ele vai para o lago de fogo. Os anjos caídos que caíram com ele vão todos para o lago de fogo. Então o Espírito Santo não fala com anjos caídos, não fala com Satanás, fala para anjos arrependidos. Qual o destino de Satanás? O anjo caído, Lúcifer, e dos seus anjos rebeldes. Qual o destino deles? Lago de fogo para eles.
Então, anjos arrependidos, se vocês quiserem o destino deles, vão. Se vocês não quiserem, venham para o lado do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo pode oferecer a vocês. Caso contrário, se juntem a Lúcifer, se juntem aos anjos caídos e esperem e ao Ruxu aparecer nas nuvens, que vocês já estão condenados a ir com eles para o lago de fogo. É isso que o Espírito Santo fala, é isso que o Espírito Santo alerta aos anjos arrependidos. Porque o Espírito Santo não fala com anjo caído. Porque Yahushua não morreu para salvar anjo caído. Esse é o recado do Espírito Santo.